Nós vamos ler hoje os dois versículos, o versículo 4 e o versículo 5, que serão aí a base da nossa ministração de hoje. Estamos ainda na sequência das ministrações sobre a criação, sobre o início das coisas, o princípio das coisas, mas nesse ano estou fazendo um pouco diferente, estou começando a ler o Evangelho de João. João, primeiro capítulo, versículos 4 e 5, a minha versão tem assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ok, agora a gente pode sentar, vamos entender o que essa palavra tem de liberação para a nossa vida hoje. É uma palavra que vai falar muito ao coração daqueles que forem mais atentos, e eu tenho certeza que falará muito ao seu coração também. Tudo que a gente tem ministrado aqui, sempre no início do ano a gente faz essa ministração sobre a criação, trazemos algumas informações sobre a criação, tem aí no nosso canal também outras ministrações mais aprofundadas e informativas sobre Gênesis, mas nesse ano eu quis fazer uma conexão com o Evangelho de João. Na primeira mensagem que a gente pregou sobre isso, ainda na semana passada, a gente falou desse paralelo que João estabeleceu entre Gênesis e o início do seu Evangelho. Você pode voltar aí algumas ministrações aí no canal, que você vai encontrar essa mensagem. Mas hoje eu quero especificar nesse contexto, nessa porção que João escreveu e se relacionou com a luz. Para João era precioso que ele escrevesse esse paralelo, fizesse esse paralelo com Gênesis ainda no início do evangelho dele. E assim como Gênesis tem esse paralelo informando sobre a luz, quando ali é falado haja luz, Gênesis capítulo 1 no versículo 3, então no terceiro versículo tem a famosa expressão haja luz, e aí João fez esse paralelo no seu evangelho, no início do evangelho dele, ele também fala sobre luz, e a vida estava nele. Você sabe que nele os primeiros versículos referenciados ao verbo que se fez carne, então a vida estava nele, e ele diz que essa vida era a luz dos homens. Então tudo que João pôde trazer de referência ali de Gênesis, do início das coisas, ele trouxe para começar a conversa sobre o seu evangelho, ou sobre a história que ele queria contar sobre Jesus Cristo. E luz é o tema principal de João no seu evangelho. A gente vai ver hoje como tem uma série de relações de João com a luz e como ele referencia tudo isso aos princípios das coisas. Então não é de graça que João começa o seu evangelho fazendo um paralelo com Gênesis. O tema que ele vai trazer no seu evangelho é muito próximo do tema luz e do significado que para João tinha luz em termos evangelísticos, em termos da vida de Jesus. Eu sei que muitos pregadores, estudiosos dizem que João fala muito do amor, é o tema principal de João. Mas você vai perceber que quando João fala de amor, ele sempre fala do amor relacionado, referenciado à luz. E essa luz que ele identifica tão bem aqui no início das coisas, ele faz essa referência com relação a Jesus. Quando a gente estuda Gênesis, você vai achar essa mensagem aí também no nosso canal, a gente fala sobre esse trecho de Gênesis 1:3, haja luz. Então disse Deus, haja luz. É uma expressão conhecida. Muita gente já fez estudos sobre ela, muita gente já questiona essa expressão, muita gente fala sobre esse haja luz, e há uma certa confusão. Porque algumas pessoas acham que esse haja luz foi quando tudo estava escuro e aí brilhou a luz no céu, e aí alguém pode dizer, talvez foi a luz do sol, então se acendeu o sol pela primeira vez. Mas quando a gente estuda um pouco, eu tenho apenas uma atenção a mais na leitura, a gente percebe que nesse trecho, nessa expressão haja luz, não se trata de sol. Outros já dizem, já que João escreveu lá no seu evangelho que Jesus era a luz dos homens, então quando se disse haja luz, foi a criação de Jesus. E também não é verdade. Não era especificamente isso que estava descrito em haja luz, e a gente vai entender isso aí com muita graciosidade. Eu lembro que quando eu comecei a estudar na universidade, eu vi um cara com uma blusa muito curiosa.
porque eu estava estudando ali engenharia, estava começando a estudar engenharia, tinha estudo de física, e aí eu estava começando a conhecer as equações que são conhecidas como as equações de Maxwell. O pessoal que é da física, da engenharia, tem proximidade dessa equação. É uma equação que diz respeito a como funciona a eletricidade, a energia, as ondas do tipo eletromagnéticas. Então são ondas de elétrons, são ondas magnéticas, e ele que desenvolveu essa teoria e é conhecido como a equação de Maxwell. Então a blusa do cara era assim, vinha a equação de Maxwell estampada na blusa, e logo embaixo vinha escrito, haja luz. Eu achei curioso, achei engraçado, na época eu lembro de ter procurado a blusa para comprar, mas não achei. Era uma blusa específica que aquele rapaz tinha comprado em algum canto. Eu achei muito curioso, porque ele usou a ciência ali, o desenvolvimento de Maxwell, e depois ele conjugou com a frase famosa no mundo todo, mas que está escrita em Gênesis 1:3. Haja luz. Como se a equação de Maxwell explicasse o surgimento da luz. Só que depois de um tempo você estudando isso, você vê que foi base para o desenvolvimento de muita coisa na ciência hoje, a equação de Maxwell. É sim uma equação que diz respeito à energia, à eletricidade, às ondas eletromagnéticas. Muitas coisas que nós temos hoje aqui, funcionando aqui durante o culto, é baseado na equação de Maxwell. Esse microfone sem fio, como é que ele se comunica? Baseado na equação de Maxwell. Então tem muita coisa que funciona hoje em dia baseado nessas equações. Isso gerou uma disputa científica, isso gerou uma controvérsia científica que um sujeitinho, que eu não sei se você já ouviu falar no nome dele, foi quem trouxe a solução, um cara chamado Einstein. Já ouviu falar nele? Ele foi quem trouxe a solução para linkar tudo que se conhecia com as equações de Maxwell e a sua famosa teoria da relatividade, que diz que a energia, a velocidade da luz, é a única coisa que não varia no universo. E até então se acreditava que o que não variava no universo era o tempo e o espaço. E Einstein disse, não, eles dois variam. E aí dá uma confusão. Se a gente fosse explicar aqui, tinha que ser uma aula de física moderna, né? O espaço pode variar, mas a única coisa que não varia é a luz. E ele propôs isso de uma época em que não se tinha muito apetrecho para medir essas coisas. E uma cidade no Ceará, aqui no nosso Nordeste, foi uma cidade importante para dizer, é verdade o que Einstein diz. Você arrisca dizer que cidade era essa? Exatamente, Sobral. Foi lá em Sobral, em 1919, que foi-se capaz de ver um eclipse solar, e através do eclipse solar se mediu a velocidade ali, e o aparecimento, a posição de uma estrela. Aí se pode dizer, é verdade. O espaço é distorcido quando se está trabalhando em a velocidade da luz. É uma coisa assim meio maluca de se imaginar nas nossas velocidades aqui, mas é como se estivesse no ônibus, e se esse ônibus tivesse a velocidade da luz, esse ônibus poderia até diminuir de tamanho. Não entendi nada, pastor. Tudo bem, é teoria da relatividade, não é o nosso campo, mas vamos lá. Sobral foi importante, disse, é verdade. Então isso aqui a gente aceita, é verdade. Mas pastor, esse arrodeio todo foi para chegar em que ponto? Para chegar no ponto em que João, quando deitou um papel na mesa e disse, eu vou escrever o evangelho e eu vou falar de luz, João teve que separar os conceitos que ele tinha de luz para dizer uma luz que é especial, uma luz que estava lá em Gênesis. Essa luz não é a luz de uma lanterna, não é a luz de um foguinho de uma lamparina, essa luz é uma luz diferente, não é a luz da velocidade de Einstein, de 300.000 quilômetros por segundo, não é essa. É uma luz específica, é a luz do haja luz. Então não era Jesus que estava sendo criado naquela época, Jesus já existia há muito tempo, porque já pairava sobre a água, então já existia há muito tempo. Então não era Jesus, não era o sol e a lua foram criados só no 4º dia. Quando se disse haja luz, se disse algo especial, e João diz, é algo especial aqui. Algo especial aconteceu, algo especial que organizou a vida. Então esse haja luz em Gênesis 1:3 é a organização da vida. Tem uma organização específica, tem algo especial acontecendo, que não é sol nem é lua. Tem algo específico que só vem de Deus, uma organização plena, um 100% que só é de Deus, uma completude, uma plenitude que só é dele, que nós não vemos em qualquer lugar. Tem que ser específico, especial e é de Deus. Haja luz. É uma organização no meio da bagunça. Chegou a bagunça toda como estava descrita ali em Gênesis
Versículo 1º, versículo 2º, chegou aquela organização toda dizendo, haja luz, organize-se tudo, e agora é propício para a vida. A vida começa quando a gente diz isso, haja luz. Há alguma bagunça na minha vida? Está na hora de eu dizer para a minha vida, haja luz. Não é só acender a lanterna, é uma luz especial. É por isso que João faz essa configuração e diz, olha, eu vou escrever para vocês um negócio que vocês podem até não entender na hora, mas estudando um pouquinho vocês vão entender. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aí você agora entende. Não é que o sol era a luz dos homens. Não é que Jesus foi criado para ser a luz dos homens. Ele disse, mas a organização que só Jesus dá é a luz dos homens. Nem precisa de Einstein para a gente entender isso. João estava qualificando essa luz como uma luz específica, uma luz especial, uma luz que vai organizar tudo. Quando a gente estiver na eternidade com Deus, e eu quero muito estar lá, e quero ver você também lá, né? Quando a gente estiver lá, na eternidade com Deus, a profecia de Apocalipse diz o quê? Diz que não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, mas a cidade vai ser como? Apocalipse 21, 23. Diz que lá está iluminada pela glória de Deus. Iluminada pela glória de Deus. Pela graciosidade de Cristo, que é a sua lâmpada. É o que está escrito. Apocalipse 21, 23. Então, como está escrito lá? Tem uma lâmpada. É a lâmpada que vai acender essa glória, é Jesus Cristo. Não é lanterna, não é sol, não é lua. É algo especial que vai organizar tudo. Lá em Apocalipse tudo vai ser organizado, gente. Tudo vai ser organizado. E a profecia se completa conforme está escrito em Gênesis. Vai ser um outro haja luz de Deus. Só que essa luz iluminando será pelo conhecimento da sua glória. Posso ouvir um amém? Não precisa deles. Não precisa deles, de sol nem de lua. O que eu preciso é entender o cenário. Qual era o cenário de João? Ele queria escrever alguma coisa e passou uma mensagem para nós. E essa mensagem vai chegar hoje para o meu coração, vai chegar hoje para o teu coração também. Ele queria dizer que das trevas vai resplandecer a luz. Se essa luz que nasceu das trevas, que resplandeceu nas trevas, era uma luz que organiza, é uma luz de santidade, é uma luz de plenitude, então as trevas são todas as desorganizações humanas. Tudo humano que desestrutura, tudo que é humano que desregula, tudo que é humano que bagunça as coisas, dessa bagunça Deus pode trazer uma iluminação diferente, pode trazer uma organização diferente, pode trazer uma paz diferente, uma luz diferente, e é isso que Jesus vai fazer. João vai escrevendo, vai dizendo que que das trevas vai resplandecer uma luz, mas ele deixa muito claro que quando Jesus entra em você, ele não te faz um vagalume ou um abajur. É uma luz especial, é uma luz específica. Tem algo que reestrutura em você e reorganiza a sua vida. Aquilo que estava bagunçado passa a ser organizado. Então não é uma simples lanterna que acende, mas quando a vida de Jesus chega na nossa vida, arruma toda a bagunça. Se eu chegar de surpresa na sua casa, sábado à tarde, bater na porta, sem ninguém anunciar, é fácil abrir a porta assim, no meio do nada, assim, não talvez ele esperando. O que é que você está fazendo aqui? Deixa eu entrar. Não entra agora. Já viu esse cenário? É o mesmo cenário que a gente encontra em muitas pessoas quando a gente apresenta Jesus Cristo. A gente apresenta Jesus Cristo para ela e ela diz que não está preparada para receber Jesus. Já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu isso alguma vez? Eu já ouvi isso. Apresenta Jesus, ele está batendo na porta. Isso também é Apocalipse capítulo 3. Eis que eu estou à porta e bato. E aí a pessoa diz, não entra agora não. Por quê? Porque está uma bagunça na minha vida. Eu já ouvi muita gente falar, quando a gente apresenta Cristo, ela diz, primeiro eu quero ajeitar algumas coisas na minha vida, aí depois eu vou para Cristo. Eu já ouvi isso muito. De brasileiro, pelo menos, né? De brasileiro parece que é a desculpa que é mais utilizada. Eu quero primeiro ajeitar algumas coisas na minha vida. Só que nunca vai ajeitar, porque se permanecer nessa bagunça, aí permanece nas trevas. As pessoas às vezes confundem quando a gente fala, olha, você tem que sair das trevas. Como assim você está me dizendo que eu estou no inferno? Não estou te julgando, você está na bagunça. Tem uma bagunça aí nesse quarto. Jesus está na porta querendo entrar para arrumar a bagunça. É quando haja luz.
é quando vai dizer, houve luz lá na sua vida e essa bagunça foi arrumada. Porque quando a gente deixa a luz apagada, ninguém consegue entender a bagunça que está lá. Ninguém quer ver essa bagunça, né? Mas quando acende a luz, todo mundo vê logo. Olha, já dá para saber, tem algum problema ali, outro problema acolá. Se acender a luz, vai ter um problema. Eu tenho astigmatismo. Eu uso óculos, eu tenho 2 problemas, que é a miopia e o astigmatismo. E aí quando tem muita luz nos meus olhos, é incômodo, me incomoda, eu fico com o olho bem pequenininho, fechando para entrar o mínimo possível de iluminação na frente do olho. E aí lá na minha casa, vez por outra do ano, o sol bate bem na janela, naquela janela, no janelão que fica ali na nossa sala. Bate bem de frente, clareia tudo. Aí, espetacularmente, eu tive uma ideia. Eu montei uma cortina blackout, aquela que fecha tudo. Foi uma ideia maravilhosa, porque na hora que bate aquele sol, eu fecho. Só que eu casei com uma mulher, muito linda por sinal, está aqui na minha frente, que quando dá aquele sol batendo, chega o olho, começa a lacrimejar, ela, tá tão escura essa sala, ela quer abrir o blackout. Stephanie, ela quer abrir com tudo. Pode abrir tudo para entrar todo o sol. Não é assim, não, só um pouquinho, né? Mas quando entra a luz, meu amigo, não tem jeito. Mas entrou a luz, iluminou, você vê logo. Tem algumas coisas aqui que estão aparecendo, porque quando está na escuridão, ninguém vê nada, mas quando abre, todo mundo vê tudo. E João teve essa perspectiva. Eu quero entender como é que João, naquela casa onde ele estava, com aquele pergaminho, começou a escrever. João não tinha a eletricidade que nós tínhamos hoje, João não tinha as equações de Maxwell como nós temos hoje, João não tinha nada que nós temos hoje de moderno, mas ele conseguiu ter essa visão. Tem gente que olha para nós aqui e faz o julgamento sobre luz e sobre treva, e ele começou a explicar as coisas como luz e como treva. Eu quero ler para você um trecho que tem ainda no Evangelho de João, no capítulo 3. Acompanha comigo. João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Práticas escondidas. Foi assim que João começou a montar o cenário. Eu não sei se ele estava escrevendo isso à noite ou estava escrevendo durante um dia, se estava claro no lugar onde ele estava escrevendo, mas ele começou a fazer um relacionamento. Onde tem muita escuridão, as pessoas começam a esconder as coisas. Ele fez a tradução para o dia a dia, dizendo, olha, nossas ações, nossas práticas, se elas são ações vexatórias, nós queremos escondê-las. Eu não vou fazer uma pergunta aqui, porque isso é uma pergunta de muita vergonha. Quem aqui esconde alguma coisa na sua casa? Não dá para fazer uma pergunta dessa, porque eu já sei qual é a resposta. Todos nós, na certa, escondemos alguma coisa. A gente vai esconder no lugar onde não tem luz, que é para ninguém ver. Não é assim? É assim que você esconde coisas. No lugar onde ninguém pode colocar o olho em cima. Então esconde, onde está na luz. Se for no fundo da gaveta, quando fecha a gaveta, não há uma gota de luz lá. É ali que se esconde. Aí João faz essa relação. Práticas escondidas da luz, com certeza são práticas más. Porém, quando você faz algo em Deus, aí não tem jeito. Todo mundo quer trazer para a luz. Acende mais luz que eu quero mostrar a prática que eu estou fazendo em Deus. E esse é o maior diagnóstico. O diagnóstico do que eu mostro para que todo mundo veja. E aí vem uma palavrinha que eu estou falando desde a semana passada, que é sobre a influência. Aquilo que mais nos influencia nas nossas práticas. O que nos influencia nas práticas? Falando de luz, né? O que nos influencia na prática? Se as minhas práticas são más, é porque alguém está me influenciando a prática má. Se as minhas práticas são boas, alguém está me influenciando na prática boa. Então eu tenho uma influência. Alguém me influencia a fazer alguma coisa.
E como é que eu sei diagnosticar isso? Porque todos nós aqui somos influenciados em algum nível por alguma coisa. Todos nós. Somos influenciados em algum nível por alguém. Seja pela proximidade da amizade, seja por alguém que nós admiramos. Admirar é você fixar o seu olho, fixar o seu olhar, ficar olhando, ficar vislumbrando, ficar dizendo, olha, eu quero ver isso, eu quero admirar. Como é que você admira um quadro bonito? Fica olhando para ele o tempo todo. Como é que você admira essas coisas? Olhando, apreciando, pondo os seus olhos lá. Isso é admiração. O que dá ibope, o que chama a sua atenção, o que muda a sua agenda. É aquilo que você separa aqui. Olha, nesse domingo, nesse horário, eu quero estar diante da TV, porque essa aqui é minha agenda, eu quero admirar isso. Isso vai começar a influenciar a sua agenda. Todo domingo, naquele horário, você quer separar aquele tempo para ver aquilo ali, né? Isso é influência de agenda. Alguém está te influenciando. Quando é segunda-feira de manhã, às 8 horas, alguma coisa vai ter que te influenciar para você fazer alguma coisa de manhã, segunda, às 8 horas. Se a gente vai marcar, por exemplo, aqui, tem oração segunda-feira à noite, pastor Aratuza dirigindo essa oração. Alguma coisa vai mexer com você. Se a oração lhe influenciar, você está lá. Não, pode acontecer alguma coisa especial. Claro, pode. Mas, no normal, segunda-feira, 8 horas, oração com a pastora Aratuza. Se isso influenciasse a sua vida, você está lá. Se não influenciar, você até esquece. Opa, teve oração, nem lembrei, passou. Mesma coisa são as influências que nós temos onde nós estudamos, trabalhamos, onde nós vivemos. Se você chegar segunda-feira, amanhã, de manhã no seu trabalho, qual é o papo que vai rolar no seu trabalho amanhã de manhã? Qual é a conversa, qual é o tema? Porque esse tema vai influenciar você também. Se todo mundo do seu trabalho fala sobre o jogo de futebol que teve, aí todo domingo você vai ter que assistir o jogo de futebol, porque senão você não vai estar integrado, você não vai ter tema para debater, não vai ter o que falar. Eu estava olhando minhas redes sociais e percebi que tinha uma hashtag nova. Hashtag chamada BBB22. É claro que eu sei do que se trata, mas se você for ver as minhas redes sociais, não chega uma publicação de lá, porque o algoritmo já entendeu que eu não clico nem dou like em nada que vem dessa hashtag. Então o algoritmo já entendeu, ele não me serve isso, porque ele acha que eu não vou dar like. E ele está certo, nesse ponto ele está certo, eu não vou dar. Mas é claro que eu sei que está acontecendo. Mas se você me perguntar qual foi o ano em que eu assisti, eu vou ter o prazer de lhe dizer, nem um. Eu não assisti nenhum deles. Não assisti, não me influenciam. Porém, uma pessoa já me falou que já tem biquíni, cabelo, jeito de cabelo, tem tatuagem, tudo influenciado pelo BBB 22. São pessoas que se influenciam. Eu não sei qual é a cor do cabelo, eu não sei qual é a cor do biquíni, nem sei o design da tatuagem. Por quê? A mim não influencia. Se eu chegar no meu trabalho e alguém vier dizer, tu assistiu ontem? Sabe o que eu vou dizer? Não. Tu não viu? Não. Já me perguntaram, hipoteticamente, você viu? O cara lutou boxe. Aí eu, foi mesmo? Eu não acredito. Tu foi o único no Brasil que não assistiu. Eu, então, foi o único. Porque eu nem sabia que ele lutava boxe, muito menos que foi ontem. Mas ontem todo mundo parou para assistir. Eu, não. A pessoa teve a audácia de perguntar, por quê? Eu, certamente, eu tinha algo muito melhor para fazer naquele horário. Por isso que eu nem sabia que ia ter. Mas como tu perdeu o boxe? Você não entendeu ainda. Em nada me construiu. Essa conversa não é para mim. Essa conversa não é para mim. Agora eu posso te falar sobre quando Deus disse haja luz. Não, você parece que é um bitolado, aqueles crentes bitolados que só sabe da Bíblia. Não, eu posso te falar de haja luz citando Einstein, citando Maxwell. E se você quiser, calça um luva de boxe para te falar de haja luz, né? Eu posso te falar de tudo isso. Bitolado eu não sou. Então eu escolho as conversas de maior qualidade, que realmente podem contribuir com a minha vida. Então isso é influência. O que eu estou te falando hoje aqui, você pode escolher te influenciar. Porque se eu estiver falando algo que te influencia, você vai começar a pertencer a esse mundo aqui, onde as pessoas falam mais da Bíblia do que de luta de boxe.
né? Aí você vai dizer quem é o influencer que realmente muda a tua vida. É aquele que lutou boxe, e eu não sei do que ele aprendeu daquilo ali, ou se você falar, haja luz no meio da bagunça e você tem um discernimento. Está na hora de organizar a minha vida. O boxe dele organiza a sua vida? Ou essa palavra aqui organiza a sua vida? A Aratus me contou um episódio ontem que para mim foi magnífico. Estava numa confraternização e uma pessoa disse, olha, esses lanches aqui tem carne. Eu estou ouvindo muita gente falar, está na hora de a gente comer menos carne. A Aratusa pegou a Bíblia, que já estava na mente dela, porque ela é influenciada pela Bíblia, já estava na mente. Na hora que precisa, nem precisa abrir a palavra, né? Porque já está no seu coração, já está registrado. A Aratusa disse, mas Deus não disse isso? Dominai sobre eles. Dominai sobre os animais. Então, onde é que tem esse contexto? Não pode comer, mas Deus não disse que era para comer. A pessoa abriu o olho ali, como se tivesse recebido um impacto. E, na verdade, recebeu. Recebeu um impacto. E aí você julga. Rapaz, o que é verdade? É o pessoal dizendo que não pode comer? Ou o que a palavra disse desde sempre? Domine. É seu. Coma. Domine. Teve um choque. Por quê? Porque alguém pegou uma palavra realmente de influência e trouxe à luz. Colocou na mesa. Está aqui essa carta para a gente poder discutir. Sobre esse assunto, eu sei falar. Pertencimento. Você pertence a que lado? Ao lado que não tem nada para te dar de vaziez, ou a um lado que tem um ensino que realmente você pode trazer para a sua vida e aplicar? Aí é uma decisão sua. Quem realmente é influencer na sua vida. Está na hora de a gente dizer assim, isso não é para mim. Eu não pertenço a isso. Não dá para eu me influenciar por isso, porque isso aí não muda a minha vida em nada. Isso vai começar a trazer para a gente uma melhor organização da nossa vida, da nossa agenda, das nossas finanças, porque a gente vai considerar aquilo que realmente vale a pena a gente investir. Investir o tempo, investir o dinheiro, investir sua vida. Eu vou investir minha vida nisso aqui, por quê? Porque isso aqui sim tem um retorno. É aí onde a gente muda de patamar. João 8,12, Jesus traz essa influência para a nossa vida. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na bagunça, nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, a organização da sua vida. Olha só, gente, que bênção. Quem me segue não vai ligar se o influencer lutou boxe ou não. Quem me segue não vai estar na bagunça. Quem me segue vai estar organizado. E aí você pode organizar os seus passos porque você está seguindo Jesus. Ele falou isso na festa dos tabernáculos, naquela festa maravilhosa que a gente sempre celebra aqui. Foi nessa festa, nesse contexto, que ele falou, no contexto de acendimento de lâmpadas, de luz. Ele pegou e disse, olha, eu vou falar sobre luz para vocês, na hora de a gente organizar a nossa vida. Então, qual é a bagunça da vida que a gente precisa organizar? Quando eu ilumino, eu não erro. João amou essa mensagem de luz, de organização, que ele saiu escrevendo e dissertando mesmo. São tantos versículos que eu não posso falar todos aqui por causa do nosso tempo, mas na primeira epístola que João escreveu, capítulo 1, verso 5, 1 João 1,5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é que é a luz e nele não vai ter bagunça. Toda vez que eu ponho minha caminhada nos caminhos de Deus, não tem bagunça. Toda vez que eu caminho na rota de Deus, não tem bagunça. O inverso também é verdadeiro. Toda vez que você achar uma bagunça na sua vida, você já sabe o diagnóstico. O que é que está faltando? Está faltando Deus. Se com Ele não tem bagunça, quando está desarrumado, está faltando o quê? Está faltando Ele. Quando Ele chega na porta e bate, você diz, calma, deixa eu arrumar primeiro. Ué, é isso que está faltando. É abrir a porta e deixar ele entrar. Senão, não consegue arrumar a bagunça. Nenhum de nós aqui, sozinho, vai conseguir arrumar a bagunça que é a nossa vida humana. A nossa vida é própria de bagunça. E sem ele, não dá para arrumar. Então essa mensagem de João, para mim, é muito forte. Porque ele está dizendo que tem gente que fala que consegue sem ele. Não dá. Vai ficar na porta batendo, ele vai dizer, eu quero entrar. Calma, deixa eu arrumar minha bagunça. É impossível. Você já é bagunçado.
Um bagunçado não vai conseguir arrumar, vai ter que ter um auxílio. E esse auxílio é a lâmpada que vai para os teus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Qual é a maior revelação de Deus para nós todo dia, se não é a sua palavra? É através dessa palavra que ele bate na porta e pede para entrar. É luz para os meus caminhos. Isso é Salmo 119, o salmo gigantão que tem na Bíblia. O versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É quando então se acende a organização do Senhor, é na palavra. Toda vez que a gente lê a palavra, ela vai organizando mais a nossa vida. Toda vez que eu leio a palavra, ela organiza mais a minha vida. Eu estava fazendo estudo sobre os patriarcas, então o comecinho ali de Gênesis. E esses patriarcas, eles tinham uma mão boa para ajustar as suas finanças. Porque, na sequência, todos três ficaram ricos. A Bíblia ela nem se segura. Gênesis 26 diz que quando foi com Isaac, ficou rico, ficou muito rico, ficou riquíssimo. É assim que ela fala, no capítulo 26. Ficou rico o homem, ficou muito rico. Ele ficou riquíssimo. 3 vezes significa que o cara entrou numa plenitude de riqueza, que todo mundo olhava e dizia, é muita riqueza. Mandou o filho para longe. Jacó vai para longe. Quando ele voltou como? Muito rico. Voltou muito rico. Até fazia um ato lá profético, que ninguém sabe como explicar, mas o cara raspava a casca da árvore, deixava na frente das ovelhas, e as ovelhas que se reproduziam todas eram da cor que significava o salário dele. Se for malhada, é meu salário. Aí vinha só malhada, ele ficava enriquecendo com o salário que recebia. Depois eu vou falar melhor sobre esse assunto. Mas tudo aquilo que a palavra te fala, ela vai te dando noção. Eu fui dizendo, como esses caras se organizavam, eu vou começar a similarizar e organizar as minhas finanças como esses caras se organizaram. Os caras não empobreceram, ficaram ricos, porque eram organizados. E a Bíblia foi dando sinais de como organizar. Meu Deus, que lindo! Uma organização que veio de uma luz. Haja luz. Aí você acende aquela luz no pensamento e diz, olha, esse caminho aqui é um caminho para mim. Eu tenho que seguir esse caminho. Tem uma hora que alguém vai lhe perguntar qual é o seu papo. Qual é a sua conversa. O que é que a gente vai debater aqui? E isso vai revelar quem é a sua influência. Qual é o assunto da sua semana? Falei com a minha esposa ontem, feliz, estudando essa palavra, e eu fiquei feliz porque a maioria dos assuntos que tem na nossa casa são assuntos bíblicos, não é? A gente está conversando com outros, sempre tem assunto bíblico para se referenciar. As minhas filhas trazem problemas bíblicos para a gente conversar. É óbvio que a gente conversa sobre outras coisas, nós também nos divertimos, também assistimos filmes, também assistimos esportes, é verdade. Mas sempre quando todo mundo respira... Sim, e a Bíblia? A gente fala sobre essas coisas. Fala sobre coisas espirituais. Então a gente tem uma demanda. E nessa demanda você sempre vai ter uma luz que vai acender um túnel. Porque no dia do maior problema da vida de alguém, que ela procurar uma ajuda, ela não vai querer saber sobre o influencer da internet. Ela vai querer saber se você tem uma palavra que organize a vida dela. Eu fui fazer uma visita com o meu pastor. Estava eu e meu pastor, e eu fui fazer uma visita a uma pessoa que estava enferma. E nós dois estávamos ali com outro amigo também, pastor, e a gente foi ali orar por essa pessoa que estava com enfermidade, porque ela pediu, alguém pode orar por mim? Eu posso orar por você. A gente foi lá orar, fomos os três, eu, meu pastor e um amigo. E chegando lá, na conversa, porque esse é o nosso mundo, essa é a nossa influência. Na conversa com ela, meu pastor olhou para mim, Fábio, lê algum versículo de Marcos para a gente poder orar. Ele falou isso. Se fosse você, o que você faria? Estamos aqui orando por cura. Estamos ali nós três pastores. Fábio, abre aí um versículo em Marcos, é muito específico, né? Que fale sobre cura. Mas a influência, esse é o meu papo, esse é o meu mundo. Eu abri em Marcos capítulo 6. Quando Jesus dá instrução para os 12. Vão e orem pelos enfermos, e muitos serão curados. Foi essa palavra que eu abri e li na hora.
Por que o meu pastor falou assim com tanta confiança? Fábio, vou nem dizer o versículo. Abre em Marcos um versículo sobre cura. Porque ele sabe da influência. Esse é o nosso mundo. Podia perguntar para qualquer pessoa que assiste um influencer na internet, dizendo, abre aí em Marcos, a pessoa, onde é que é Marcos? Onde é Marcos? Agora, para a pessoa que estava enferma, dizendo, vem aqui, ora por mim. E você lê um versículo como esse, os enviados de Jesus oram pelos enfermos. E muitos deles são curados. Isso valeu a pena ou não valeu? É melhor do que falar sobre boxe de influência? Porque essa aqui é a minha influência. Lâmpada para a vida é a palavra. É ela que organiza a vida. Que essa palavra seja a tua influência. Essa palavra seja a influência da tua vida. Porque no dia da necessidade, é essa aqui que vai te salvar. Não é o vídeo do momento, os vídeos mais engraçados de hoje. Não são esses que vão te salvar. É essa palavra aqui. Ela que vai ser a lâmpada que vai organizar a tua vida. João, quando escreveu isso, e a lâmpada, ou a luz, ou a vida, Jesus era a lâmpada dos homens, era a luz dos homens, era a vida da humanidade. É sobre isso que ele está dizendo. Essa palavra aqui é o que vai organizar a nossa vida. É essa palavra que vai organizar quem nós somos. Receba essa palavra no teu coração.